Boa noite, graça e paz. Que legal estarmos juntos. Que saudade de estar com vocês, refletindo e meditando na palavra de Deus aqui no Promessas de Esperança. Como sempre a gente faz, eu te peço para você já se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda aqui na TV Viva Promessa, que você deixe o seu like, participa aí na área de comentários, deixa o teu nome, a cidade de onde você nos acompanha, as tuas impressões, pedidos de oração, enfim, participa com a gente. E também compartilha esse link agora nos teus grupos de WhatsApp, família, amigos, pessoal do trabalho, enfim, multiplica este conteúdo para quem você puder e conseguir. A sua participação é fundamental para a expansão e crescimento da TV Viva Promessa. Legal? Hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema: cuidado, o tempo chegou. Fica aí com a nossa vinheta, na sequência a gente reflete junto na palavra de Deus. Cuidado, o tempo chegou. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o versículo 1. Eu vou ler em nome de Jesus. Ora, o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Feche os olhos, ora comigo. Senhor Deus, Pai eterno que estás nos céus, eu te peço em nome de Jesus, fala conosco através desta palavra, nos orienta, nos exorta, nos edifica e nos ajuda na nossa caminhada. Em teu nome, para a tua glória e louvor eu oro. Amém. Sempre que a gente recebe alguma notícia, sempre que alguém vem nos dar alguma informação bombástica, algo assim aterrorizante, algo que apavora, alguma narrativa, alguma informação, algum evento que beira o absurdo. Uma das perguntas que mais aparece, que mais surge automaticamente, é a seguinte pergunta: quem disse? O quem disse é importante porque nós queremos saber a fonte. Porque dependendo da informação absurda, e dependendo da fonte, se for uma fonte não confiável, a nossa reação é: peraí, quem disse foi fulano? Esse cara é cheio de lorota, de conversa mole, conversa furada, mente muito, exagera, inventa coisas. Não merece crédito, esquece. Agora, quando nós perguntamos quem disse e é alguém confiável, é uma fonte confiável, a nossa reação já muda. Opa, foi ele que disse? Poxa, esse cara é sério. Esse cara, antes de falar, ele pesquisa, ele estuda. Ele não vai falar coisas que não tenham fundamento. Se ele falou, é bom prestarmos atenção. É bom considerarmos, é bom analisarmos com muita humildade, com muita cautela. Paulo, quando ele começa a escrever esse 4º capítulo a Timóteo, ele já começa dando a fonte. Porque nos últimos tempos, o Espírito expressamente diz, ou seja, a fonte, quem está dizendo é o Espírito. O que Paulo está dizendo a Timóteo, aqui na carta, quando ele escreve dessa forma é: Timóteo, eu quero que agora você preste muita atenção. Preste muita atenção, porque quem está dizendo as coisas que eu estou escrevendo, que eu estou falando e que eu ainda vou escrever e falar para você, é o próprio Espírito Santo. E aí ele ainda coloca uma ênfase. Podia ser o Espírito diz, mas o Espírito expressamente diz. Esse expressamente fala sobre
o assunto agora, o tema agora é urgente. É um tema que você não pode piscar, você não pode dar mole, você não pode baixar a guarda. Então, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, muitos deixarão a fé. Quem deixa a fé? Ateus não deixam a fé. O homem lá fora que precisa ser evangelizado, ele não deixa a fé. Quem deixa a fé são os crentes. Quem abandona a fé são os crentes. Então, Paulo ele vai colocando o quadro e o cenário para Timóteo. Timóteo, preste atenção. Nos últimos tempos, muitos abandonarão a fé. Muitos deixarão a fé. E nesse muitos, Paulo não está falando de todos, porque aqui não está incluído pessoas que mudaram de igreja. Eu resolvi mudar de igreja, fulano que eu amava muito mudou de igreja, porque passou a entender que lá é mais certo do que aqui, e isso faz parte da liberdade de consciência, isso faz parte da liberdade que temos de ir e vir, isso faz parte da voluntariedade da fé. Ninguém é obrigado a estar numa igreja. Não é sobre esse tipo de saída, porque a pessoa que mudou de igreja não deixou a fé. E mesmo que eu não concorde com a saída, mesmo que eu entenda que o lugar para onde foi não tem a mesma visão e a mesma amplitude bíblica que eu creio, eu tenho que respeitar. Mas quando Paulo está falando que nos últimos tempos muitos deixarão a fé, é gente que está deixando. É gente que estava no caminho e agora não está mais. É gente que abandonou a fé e voltou para o mundo, voltou ao vômito. É gente que, não, eu não preciso mais de igreja. Eu agora vou viver como um desigrejado. Eu não preciso das paredes, eu não preciso de toda aquela organização, de toda aquela instituição. Eu não preciso. O Espírito diz, expressamente ele diz, nos últimos tempos, muitos deixarão a fé. Cuidado, esse tempo chegou. E por que é que muitos estão deixando a fé? O versículo também responde. Eles estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Preste atenção. Preste atenção porque essas 4 palavras, elas se misturam. Eu tenho espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Então, quando eu tenho aqui espírito e doutrina, eu tenho palavras boas. O espírito que diz, logo no começo do versículo, pode olhar aí na sua Bíblia, está com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Mas a palavra espírito, mesmo quando se refere ao ser humano, a minha respiração, minha alma, minha vida, minhas emoções, meus sentimentos, é uma coisa boa. Quando eu tenho a palavra doutrina, na mesma frase, doutrina, é uma coisa boa, excelente, pelo menos para o cristão raiz. Doutrina não me assusta, doutrina me alimenta, ordena, e guia a minha vida, os meus atos, as minhas escolhas. Só que está tudo misturado. Eu tenho espíritos, eu tenho doutrina, mas são espíritos enganadores. E são doutrinas de demônios. Então entram 2 palavras, enganadores e demônios. Enganadores, sedutores, mentirosos, sabotadores da fé. E demônios, ou seja, existe a boa doutrina, mas eu tenho que entender que nessa esfera infernal existe doutrina. Portanto, a gente não pode cair naquela coisa infantil, naquela visão quase assim bem menina que muitos cresceram. Demônios, foice na mão, roupa de fantasma, gente estribuchando no chão. Isso é uma pequenina parte de manifestações demoníacas.
O texto de Paulo, ele está dizendo de espíritos enganadores que entram pela igreja, que roubam a emoção, a razão, a fé e vão minando toda a crença, tudo aquilo que foi ensinado, que foi aprendido. Eles são enganadores, eles são sutis. E eles lançam ensinamentos que parecem doutrina, mas são doutrina de demônios, do mal. Portanto, tem texto, tem pesquisa, tem uma aparente lógica, tem profundidade naquilo. Por isso, muitos vão relaxando, esfriando, enfraquecendo, abandonando a fé. Por esses dias, conversando sobre esse texto com a minha esposa, a Rê, eu lembrei de uma experiência de muitos anos atrás, uma experiência que eu já citei em palestras e mensagens, quando eu era ainda solteiro, em retiros para jovens. Essa experiência fala de um sapo. Esse sapo é jogado dentro de uma panela com água fervendo, e quando você joga o sapo nessa panela com água fervendo, a reação do sapo é, ele pula e sai fora da panela imediatamente. Aí, na experiência, eles pegam o mesmo sapo, colocam numa panela com água fria, temperatura ambiente, normal. O sapo gosta e o sapo fica nessa água, porque para ele é uma água inofensiva. Aí você liga o fogo, deixa em fogo mínimo, fogo baixo, e a água vai esquentando devagar, paulatinamente, passo a passo. Aí ela fica morninha, ela fica morna, ela vai esquentando, ela fica quente, ela fica super quente, ela começa a ferver, a borbulhar, e o sapo não pula da panela. Ele fica até morrer. Por quê? Porque devagarzinho ele foi se acostumando, ele vai se acostumando com a temperatura e ele vai achando que dá para ficar ali. E não percebe que ele está morrendo. Isso é o que tem acontecido em todas as igrejas, se não é todas, na esmagadora maioria das igrejas, nesse tempo que chegou. Por causa de espíritos enganadores e doutrinas de demônios, parte das lideranças usam a mesma técnica da experiência com o sapo. E como é que isso acontece? Isso acontece da seguinte forma: estas lideranças que abraçam doutrinas de demônios, eles vão sentindo a temperatura da comunidade. E como é que isso é feito? Vamos implantar só isso agora. Aí eles sentem a temperatura da comunidade. A comunidade fica quieta, não fala nada, aceita e vida que segue. Opa, então isso já está implantado. Vamos dar mais um passo? Vamos dar outro passo? Vamos dar mais um passo? E os níveis vão subindo. E eles vão sentindo a temperatura. Bom, nós já chegamos aqui em 8 passos. A comunidade não abriu a boca, não está reclamando, não está falando nada. Então, dá para continuar. Você está entendendo? É assim, é a mesma experiência do sapo que é feita com gente. E aí aquele irmãozinho que entrou há 3 anos numa igreja, quando chegar daqui 5 anos, aquela igreja que ele entrou não existe mais, ela foi desconstruída e outra coisa construída no lugar. Cuidado, esse tempo chegou. Pastor Ed, como é que a gente resiste a esse tempo? Existe alguma promessa? Se são promessas de esperança ao nosso momento, existe alguma promessa para um tempo tão caótico, para um tempo tão difícil, para esses últimos tempos dos quais Paulo falou a Timóteo? Sim, tem uma dica. Como é que a gente vive nesse tempo? E está aqui no próprio capítulo 4, o último versículo, que é o versículo 16. Olha como Paulo fecha aqui, falando com aquele jovem pastor. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nelas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que
te ouvem. Paulo ele fala aqui de duas coisas essenciais que Timóteo tem que prestar atenção. A primeira delas, Timóteo, diante desse quadro que nós estamos vivendo e que vai acontecer e que vai piorar e que vai chegar nos últimos tempos, o que eu tenho a dizer para você, Timóteo, é: tem cuidado de ti mesmo, cuida de você, Timóteo, cuida da sua vida, cuida do seu ministério, cuida do seu caráter, cuida da sua história, cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos, cuida da sua família, cuida da sua integridade, Timóteo, porque não vai adiantar você ser um excelente expositor da palavra, não vai adiantar você conhecer toda a Torá, não adianta todos os teus cursos de teologia se você não cuidar de você. Lembra o que eu falei no começo? Quem disse? Imagina que o Timóteo aqui da Bíblia é só um exercício de imaginação, ok? Imagina que o Timóteo aqui da Bíblia, ele fosse um pastor picareta, enrolador, preguiçoso, não estuda a Bíblia, vive nos seus joguinhos de videogame, vive mais preocupado com o time do seu coração e a tabela do campeonato do que com a mensagem que ele precisa entregar para a igreja semanalmente. Imagina esse pastor. Aí o Timóteo vai lá e prega para a igreja dele, 2000 anos atrás. Aí alguém da igreja que não foi no culto fala: ah, tá, mensagem bonita, mas quem pregou? Quem disse? Ah, foi o Timóteo. A pessoa vai falar: Timóteo, o que ele fala não tem valor. Você está entendendo? Então Paulo está dizendo, Timóteo, primeira coisa, cuida de você, cuida de ti mesmo. E isso que eu estou falando para você aqui, Paulo diz com todas as letras no versículo 12 aqui do capítulo. Seja, Timóteo, o exemplo. Não permita que as pessoas venham a te criticar, mas seja o exemplo da sua juventude, da sua mocidade, em todas as áreas. Luta por isso e para isso. Essa é a primeira coisa. Então, cuida de ti mesmo e da doutrina. Então agora, você cuida de você e zela pela doutrina, zela pela Bíblia, zela pela palavra. Você precisa cuidar disso. Essa é a tua ocupação, esse é o teu chamado, esse é o teu ministério. Seja fiel a essa doutrina. Você precisa saber explicar, expor, defender, proclamar, anunciar e alimentar o teu povo, Tiago. E por que você precisa? O texto fala para Tiago e fala para mim e para você. Porque fazendo isso, Tiago, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Promessas de esperança, salvação. Veja, Paulo que escreve para Timóteo. Então você precisa harmonizar os textos de Paulo. A carta aos Romanos é o maior tratado sobre a teologia da graça. Então o que Paulo está dizendo aqui nesse finalzinho, quando diz, tem zelo, tem cuidado pela doutrina, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo não está dizendo que eu compro a minha salvação, que existem méritos meus na salvação, que eu dou uma forcinha para o Cristo crucificado para que eu possa ser salvo. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo que, Timóteo, pastor Ed, vocês foram salvos. Você foi salvo. Agora, nessa caminhada, tem cuidado de você, do teu testemunho, da tua vida e do conteúdo da tua caminhada. Tem cuidado da doutrina, porque quando você faz isso, você está caminhando rumo à salvação para você e para aqueles que te ouvem. Eu concluo essa reflexão sobre esse tempo que já chegou, usando uma palavra poderosa do próprio apóstolo Paulo. Romanos, que eu já citei, que é um tratado sobre a graça, no primeiro capítulo, ali no versículo 16, Paulo ele começa a carta afirmando categoricamente: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Salvação. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que vier a crer,
em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, existe uma promessa de esperança, existe um fruto a ser colhido, existe uma meta, um objetivo, um alvo pelo qual nós caminhamos a caminhada da fé. Por isso, tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Cuidado, o tempo chegou. A expressão que Paulo usa no início do versículo 16 do capítulo 1 de Romanos é incrível. Eu não me envergonho do Evangelho. Ora, se Paulo começa fazendo esta afirmação, é porque na época dele existiam pessoas que se envergonhavam do Evangelho, pessoas que tinham vergonha do Evangelho, e nós encontramos isso claramente no texto sagrado. Exemplo, crucificação. Momento que Jesus é pego no Getsêmani, momento que Jesus vai para os seus julgamentos, no momento que ele passa pelos tribunais até chegar na cruz, todos os discípulos debandaram, todos. Pedro, que pega a fama pelas suas negações, quando ele está negando veementemente. Não, eu não conheço, eu não sou seguidor dele. Que isso, longe de mim estar com alguém assim. E Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo está dizendo para o Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Qual doutrina? Quando Paulo escreve a Timóteo, não tem essa Bíblia. Não tem o cânon fechado, não tem os livros do Novo Testamento, as cartas, os evangelhos, não tem. A doutrina que eles tinham e a Bíblia que eles tinham era a Bíblia hebraica, era o Velho Testamento. Então a doutrina da qual Paulo fala a Timóteo é a doutrina que eu e você guardamos e professamos pela graça de Deus. É o texto que Cristo, lá nos evangelhos, ele vai dizer, nem um jota, nem um tio vai cair ou se omitir da lei, da palavra, até que o céu e a terra passem. Céu e terra não passaram. Portanto, esse texto continua normativo, autoritativo, inerrante e bíblico na nossa vida, na nossa história. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu sou pastor da IAP do Parque, Igreja Adventista da Promessa do Parque Itália em Campinas. Eu não tenho vergonha disso. Eu não tenho vergonha de falar para quem me pergunta. Eu não tenho vergonha de falar da doutrina que eu professo e creio. Eu não tenho vergonha do lava-pés. Eu não tenho vergonha de sábado. Eu não tenho vergonha das crenças e dos conjunto de dogmas e doutrinas que desde a minha infância, essas sagradas letras foram confiadas a mim pelo meu pai, pastor Genésio Mendes. Você está entendendo? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ah, pastor, mas doutrina no Evangelho é palavra de Deus, meu irmão. É boa nova. É orientação para a minha vida, para a minha história, para o meu caminhar. Me deixa com rumo, não me deixa confuso num mundo com tantas opções, com tantas propostas, com tantas seduções, com tantos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O Evangelho é luz, o Evangelho me faz caminhar, o Evangelho me leva para a salvação. Cuidado, o tempo chegou. Mas, para todo aquele que cuida de si mesmo e da doutrina, o final é salvação. Que Deus te abençoe. Amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor.
rever meus conceitos, valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar, pela sua fé. Que eu e você possamos fazer parte de um grande exército que não abandona a fé, apesar das lutas, apesar das provocações, apesar das pressões e das tensões. Mas que a gente esteja caminhando passo a passo, rumo à vida eterna, firmes, cuidando da nossa vida, da nossa fé e da nossa obediência. Amém? Ora comigo. Santo e poderoso Deus, Pai eterno que estás nos céus, abençoa teu povo, abençoa, Senhor, essa história, abençoe a cada um de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa as minhas faltas, não permita que os meus pecados interfiram, Senhor, na minha história, na história da igreja, na minha vida, mas que nós sejamos alcançados por Tua graça e misericórdia e tenhamos, ó Deus, as bênçãos que tanto sonhamos e buscamos. Cuida dos casais, das famílias, das crianças, dos jovens. Cuida, Senhor, da Tua igreja. Continua conosco, Pai, nesse tempo tão difícil que chegou, que nós tenhamos fibra e força para perseverar na Tua fiel palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe e até a próxima quinta, em nome de Jesus.